Olá pessoal, meu nome é Flávio Gomes da Silva Lisboa e eu vou falar sobre a jornada do herói. A jornada do herói é um conceito cíclico sobre mitos que aparecem em diversas culturas completamente diferentes. Aqui na introdução você pode ver três figuras mitológicas de culturas completamente distintas. No centro, na parte superior, vemos Sansão, que é uma figura da mitologia judaico-cristã ou da mitologia hebraico-cristã. Do lado esquerdo, vemos Aquiles, herói da mitologia grega e também da mitologia romana. E no canto inferior direito, vemos Siegfried, herói da mitologia nórdica. Bem, aqui temos três regiões bem distantes uma da outra. Talvez a Grécia fique um pouco mais próximo da Palestina, da região onde hoje é Israel, onde no passado era o antigo reino de Israel, mas os países nórdicos estão um pouquinho mais longe. No entanto, esses três personagens de culturas bem diferentes têm coisas em comum em suas histórias. Sansão tinha uma fraqueza, seus cabelos, que quando foram cortados, fizeram com que ele perdesse sua força. Aquiles tinha uma fraqueza. Sua mãe o banhou no rio Estige para que ele ficasse invulnerável. Entretanto, ela o pegou pelo calcanhar e esse pedaço do seu corpo ficou vulnerável. E foi justamente nessa parte do corpo que ele foi atingido por uma flecha e morto. De forma parecida, Siegfried também era invulnerável, pois havia se banhado no sangue de um dragão. Entretanto, durante o banho ele não havia visto que uma pequena folha caiu sobre seu ombro e aquela parte ficou vulnerável. E foi justamente nessa parte que ele foi atingido por uma lança e assim morreu. Então, o ponto fraco, a fraqueza, é uma coisa comum a todas as jornadas heróicas. E esses três personagens, embora venham de culturas bem diferentes, eles têm jornadas parecidas. Tem histórias que envolvem a ousadia, envolvem um chamado para a aventura, e é justamente esse conceito que nós vamos tratar aqui. Bem, como eu fiquei sabendo desse conceito da jornada heróica? Onde eu ouvi falar sobre ele, como é que eu cheguei a essa conclusão de que existem coisas comuns entre mitologias diferentes? Bem, cheguei a essa conclusão a partir de um trabalho de pesquisa sobre um personagem de histórias em quadrinhos, Ron, o Cavaleiro do Espaço. O próprio Ron, o Cavaleiro do Espaço, ele já é uma prova de que existem coisas comuns em mitologias diferentes, pois a história de Ron é uma história de ficção científica, uma saga espacial. Ron é o Cavaleiro Espacial. No entanto, o Cavaleiro Espacial ele tem coisas em comum com o Cavaleiro Medieval. Inclusive, uma das aventuras de Ron, uma das edições da revista Ron Space Knight no original, que no Brasil essas histórias foram publicadas na revista do Incrível Hulk, na editora Abril. Uma das histórias de Ron fala sobre o encontro de Ron com fantasmas de cavaleiros medievais na Inglaterra. E essa história trata sobre as similaridades entre a personalidade de Ron e a personalidade desses cavaleiros. Valores como honra, coragem, bravura, é o que tornavam as suas jornadas similares. E existe uma frase interessante, uma frase da Bíblia, que fala sobre recorrência, né? A recorrência. Então ela diz o seguinte: o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Esse é um verso de Eclesiastes, né? O verso 9 do capítulo 1. Essa frase diz que não existem coisas novas. Na verdade, as coisas se repetem. Uma coisa que aconteceu, ela vai tornar a acontecer. E uma coisa que
está acontecendo agora, ela também já aconteceu antes. Então, essa frase tem tudo a ver com a recorrência nas histórias mitológicas. Bem, a jornada do herói é um conceito que foi documentado pelo pesquisador de literatura Joseph Campbell, que nasceu em 1904 e faleceu em 1987. Joseph Campbell foi um homem que dedicou a sua vida ao estudo da mitologia, né, e ele mapeou as semelhanças que existem entre mitologias de culturas diferentes. Esse interesse dele foi despertado durante uma jornada pela Europa, em que ele estava cumprindo um programa de uma bolsa de estudos, e quando ele retornou para os Estados Unidos, seu país, ele quis continuar essa pesquisa. No entanto, seus orientadores não queriam que ele continuasse, diziam que não, aquele assunto não era um assunto importante, havia outras coisas mais importantes a pesquisar. E ele acabou desistindo da sua carreira acadêmica nesse ponto. Ele parou no mestrado, não quis prosseguir no doutorado porque ele queria pesquisar sobre mito. Então ele resolveu encarar esse desafio, e esse desafio rendeu várias obras memoráveis. Nessa foto, ele está sendo entrevistado por Bill Moyers, num lugar chamado Rancho Skywalker. E embora não apareça nessa foto, existe um rapaz que está nessa sala, que nessa época ele era um rapaz, chamado George Lucas, que foi bastante influenciado por Joseph Campbell, e uma das influências que ele teve foi a criação do herói Luke Skywalker em Star Wars. Bem, o Joseph Campbell escreveu vários livros tratando sobre mitologia, inclusive durante a entrevista com Bill Moyers, a entrevista ela foi transformada num livro chamado O Poder do Mito. Mas ele tem um outro livro igualmente interessante, que é O Herói de Mil Faces. E esse livro trata justamente desse conceito de recorrência de eventos nas histórias de vários heróis em culturas diferentes. Bem, no livro Herói de Mil Faces, Joseph Campbell ele cria um conceito chamado monomito, que é outro nome para a jornada do herói. Vamos dizer assim, é o nome, né, formal. O monomito quer dizer que existe um mito só. Né? Ele apenas se apresenta de formas diferentes para cada cultura, mas na verdade ele é o mesmo. Então aqui nós temos esse aqui é um modelo desse monomito, né? Os nomes dos estágios eles podem mudar, mas o herói ele cumpre todas essas fases durante a sua jornada. Né? O herói começa no mundo comum, ele tem um chamado à aventura, ele recusa o chamado, ele tem um encontro com um mentor ou uma ajuda sobrenatural. Depois disso ele atravessa o primeiro limiar da sua jornada, ele passa por um momento chamado ventre da baleia, em que ele se defronta com testes, encontra aliados, inimigos. Depois ele se aproxima de uma caverna oculta, que é o momento que antecede a provação suprema do herói, após a qual ele colhe uma recompensa. E aí ele faz um caminho de volta. Nesse caminho de volta ele acaba ressurgindo, porque ele não é mais a pessoa que era quando ele começou a jornada. E quando ele retorna com um elixir, retorna com alguma coisa diferente. Só que ele acaba voltando, inevitavelmente, para o mundo comum de onde ele partiu. E em algum outro momento essa jornada vai recomeçar. Esse conceito é interessante porque ele pode ser aplicado tanto à vida comum, à vida pessoal, profissional. E se você identificar essa jornada, você vai perceber que algumas coisas, na verdade, não são tão problemáticas quanto parecem, né? Que você, na verdade, já passou por alguns problemas e que você está passando somente de novo, né? Só que você está fortalecido. Então, a jornada do herói é um conceito muito interessante para ser aplicado na vida. E aqui nós vamos falar sobre cada uma dessas etapas dessa jornada. Bem, a primeira etapa da jornada é a Terra do Dia Perfeito. Aqui nós temos um
dos heróis da mitologia, inclusive um herói que ele foi criado graças à influência de Joseph Campbell, né? George Lucas criou Luke Skywalker, que era um rapaz que morava no planeta Tatooine e vivia uma vida tranquila, uma vida comum, uma rotina, em que as coisas não mudavam, né? Ele estava lá na fazenda junto com seus tios, né? Uma fazenda onde até hoje ninguém sabe o que se plantava, mas alguma coisa devia se plantar naquela fazenda. É fato que ele ansiava por se tornar um piloto, mas os seus tios falavam: não, Luke, fica mais um tempo aqui ajudando a gente, não vai não, embora. E ele acabava ficando, né, e não conseguia sair daquela mesmice. Bem, a Terra do Dia Perfeito, ela não é somente uma situação em que se encontram pessoas jovens. Na verdade, pessoas mais velhas também podem se encontrar nessa vida de rotina, de monotonia. Aqui vemos o Sr. Frederickson, né, que é um personagem da animação Up, e ele também, isso já quase no final da vida dele, ele estava na Terra do Dia Perfeito, porque ele vivia todos os dias da mesma forma. Ele acordava, descia as escadas com a ajuda do seu elevador e sentava-se na sua poltroninha, né, lembrando do passado, lembrando de coisas que faziam ele feliz, mas a vida dele estava resumida naquilo, né? Não havia nada de diferente, parecia que estava tudo bem do jeito que estava, né? E que ficasse daquele jeito. Era melhor lembrar do passado, porque não havia mais nada a se fazer. Ou a mesmice, a rotina, ela pode ser ocasionada pelo medo, né? Aqui no caso nós temos Marlin e seu filho Nemo, que vivem dentro de anêmonas do mar, que são um esconderijo contra as coisas perigosas, contra as ameaças, né? Porque o pai do Nemo, ele ficou traumatizado com a morte da esposa. A esposa foi morta por uma barracuda, assim como todos os outros ovos que seriam os irmãos do Nemo. Foi a história do Nemo começa bastante trágica no início, que ele é o único sobrevivente, né, o único filho do Marlin que sobreviveu, e ainda com o ataque da barracuda ele acabou ficando com uma barbatana defeituosa. E o pai então ficou traumatizado com aquele evento e tinha todo o cuidado com o filho, tinha todo o medo de que alguma coisa pudesse acontecer com ele. Então ele não queria que o Nemo saísse da Nêmona. Então a Nêmona era o lugar da proteção, né? O mundo lá fora, o resto do mar era tudo perigoso, então era melhor ficar ali e não querer sair. Tanto que quando o Nemo queria ir para a escola, o pai não queria deixar, não, porque a escola podia ser perigosa, alguma coisa podia acontecer. Então o medo também, né, ele acaba deixando a pessoa viver na Terra do Dia Perfeito, porque aquilo ali é um lugar seguro, ali tá bom, é melhor ficar ali e não se arriscar. Entretanto, chega uma hora que ocorre o chamado para a aventura. Isso pode acontecer quando uma pessoa estranha invade a sua terra do dia perfeito, o seu lugar comum, e faz um convite ou uma provocação. Aqui no caso nós temos o Hobbit, Bilbo Bolseiro, que está lá tranquilamente do lado de fora da sua toca, no bolsão, fumando seu cachimbo, quando alguém acaba surgindo e quebrando sua rotina. Surge o mago Gandalf. E esse mago Gandalf acaba provocando, né, chamando o Sr. Bilbo Bolseiro para uma aventura, convidando ele para uma aventura. Esse chamado também pode vir de outras formas, ele pode não vir tão diretamente. O Sr. Frederickson, por exemplo, quando ele era criança, ele era muito fã de um aventureiro que possuía um bordão. Sempre que ele ia sair para a aventura, ele dizia: a aventura está lá fora. Então, o menino, o Sr. Frederickson, ele escutava essa frase: a aventura está lá fora, e quando ele era criança, junto com aquela que iria se tornar sua esposa, ele ansiava por viver uma aventura. Então, ele ouvia o chamado de alguém que não estava próximo dele. Era um chamado de uma figura distante, uma figura que causava admiração. No caso, o personagem Charles Mans. O chamado para a aventura também pode vir da curiosidade. A pequena Alice,
né, que estava entediada com a história que a sua irmã lhe contava sobre Guilherme o Conquistador. Se você não sabia que história que a irmã estava contando para Alice, agora você deve prestar mais atenção, né? A irmã da Alice estava contando a história sobre a conquista da Inglaterra pelos normandos. E a Alice estava achando bem chata aquela história. E acabou vendo um coelho branco correr, um coelho branco um pouco diferente, que tinha um relógio e tinha um casaco com um bolso para colocar o relógio. Esse coelho branco entrou numa toca, né? E para onde o coelho foi? Quem era aquele coelho, né? Então a curiosidade também, ela é o chamado para a aventura. Então nós temos aqui várias formas de uma pessoa ser chamada para sair da sua rotina, da sua terra do dia perfeito. E aí, o que acontece depois do chamado para a aventura? O herói, ele se embrenha na aventura? Não, ele recusa o chamado. Geralmente é o que acontece. Então aqui nós temos um escritório onde está aqui o senhor, um senhor programador que, se vocês não estão identificando, ele está de costas aqui, ele na verdade é um programador que trabalha por fora como hacker, mas ele está aqui nesse escritório, um pouco até contra a vontade, porque o chefe deu uma dura nele e falou que ele tinha que aparecer no escritório se quisesse continuar no seu emprego. Bem, esse rapaz aqui, ele tem um apelido de Neil. E ele um dia recebeu um chamado para a aventura. Na verdade, ele já tinha ouvido falar de um hacker chamado Morpheus, e um dia esse hacker chamado Morpheus liga, né? Que é um chamado literal mesmo, ele tem uma chamada telefônica, ele atende o telefone ao Morpheus chamando o Neo para uma aventura. Na verdade o Neo é apelido, né? O nome dele é Sr. Anderson, né? E o Sr. Anderson, ele justamente recebe esse chamado quando algumas pessoas que parecem ser agentes federais estão entrando na empresa em busca dele. E o Sr. Anderson, ele até atende o Morpheus, e ele vai até ele obedece o Morpheus, segue as suas ordens até um ponto, só que quando chega a hora que ele tem que mostrar coragem, ousadia, ele recusa esse chamado. Ele tem que sair do prédio, ele tem que dar um salto para conseguir escapar, ele recusa e acaba sendo preso. Ele se entrega porque ele tem medo. A recusa do chamado também pode acontecer por causa do peso da responsabilidade. Aqui nós temos o menino Eng, que foi criado no monastério dos monges do Ar do Norte, e um dia ele ficou sabendo, né, pelo monge Jatsu, que era o seu mentor, que ele era o próximo Avatar, que era a pessoa que iria trazer equilíbrio para o mundo, pois era a pessoa que dominava os 4 elementos: o ar, a terra, o fogo e a água. No entanto, quando ele recebeu essa notícia, que ele ia ser o Avatar, ia ser uma pessoa importante, né, ia ser um herói, ele recusou esse chamado, porque isso iria trazer a ele uma grande responsabilidade. E isso iria fazer com que ele tivesse que deixar de fazer algumas coisas que ele gostava, que ele ficasse distante até de pessoas com quem ele gostaria de ficar, porque ele não poderia mais ficar com os monges, ele teria que ocupar sua posição como Avatar. E aí o Aang fugiu, simplesmente foi embora, pegou o seu iaque voador e foi embora. Ele recusou o chamado. E às vezes a recusa do chamado pode ser meio agressiva, né? Aqui nós temos uma figura um pouco mais recente da mitologia, até ligado com o George Lucas, né, com a mitologia que ele criou, de Star Wars, que é a Rey, né? Então a Rey, ela em determinado momento da sua saga, ela recebe um chamado para ser uma Jedi. E ela recusa esse chamado. Ela não, eu não vou, não quero isso. Ela vai embora, né? E ela recusa de forma agressiva. Ela não quer se tornar aquilo, né? Bem, e depois que o herói recusa o chamado, né, o que acontece? Bem, alguma coisa acontece para fazer o herói mudar de ideia, né? Ele recusou o chamado, então, bem, e agora? Alguém será que vai fazer ele mudar de ideia? Aí aparece o mentor. Essa fase também é chamada de ajuda sobrenatural, porque esse mentor, ele pode ser alguém que aparece do nada, né? Que parece que estava esperando o momento de se comunicar com o candidato a herói. No caso aqui do Luke Skywalker,
ele encontra o seu mentor na figura de Obi-Wan Kenobi, que é um sobrevivente dos Jedi, é um dos últimos Jedi vivos, que sobreviveu à caçada do Império. E o Obi-Wan Kenobi, ele vai convencer o Luke, né, a aceitar o chamado. Na verdade, vai ter um outro episódio que vai acabar também ajudando a convencer o Luke, mas de qualquer forma, se esse episódio ocorresse sem que houvesse um mentor, o Luke não aceitaria abraçar a sua jornada e se tornar um Jedi. O mentor pode não ser uma figura convidativa, pode ser uma figura provocativa, como é Morpheus na saga Matrix. Morpheus, ele não é o tipo de mentor que ensina, na verdade ele provoca. Ele nunca dá as respostas diretamente para o Neo, ele provoca o Neo para que ele obtenha as respostas por conta própria, né? Para que ele procure isso na sua mente. Aqui no caso ele tenta uma técnica igual a de Sócrates, né? Sócrates dizia, né, conheça-te a ti mesmo. Sócrates tinha um método em que ele não respondia as perguntas, ele na verdade fazia outras perguntas até que a própria pessoa, seu discípulo, chegasse à resposta. E o mentor não só pode ser provocativo, como pode testar os limites ou tentar arrancar do seu discípulo aquele potencial que ele tem dentro de si, ou tentar acabar com aquela carga, com aquele trauma que impede ele de revelar todo o seu potencial. Aqui nós temos o que no início se pensava, que quem no início se pensava ser Henri Dicard, mas que depois se revelou ser Ra's al Ghul, que foi na saga do Cavaleiro das Trevas, feita por Christopher Nolan, foi um dos mentores do Batman. Ele que completou o treinamento do Bruce Wayne, e ele completou com extrema violência. Ele não era um mestre compassivo. Na verdade, ele descia a lenha mesmo, dava porrada no Bruce Wayne e provocava ele para que ele enfrentasse os seus medos e superasse eles. Então, às vezes, o mestre, o mentor, ele é aquela pessoa que ela vai bater em você para você sair daquela situação de medo e fazer com que emerja dentro de você uma pessoa diferente que seja capaz de enfrentar os perigos, os desafios ou responder aquele chamado para a aventura. Bem, uma vez que o mentor consiga influenciar o herói, né, e fazer com que ele reveja a sua posição, aí o herói cruza o primeiro limiar, ele resolve responder ao chamado. Aqui nós temos, por exemplo, o Bilbo Bolseiro, que no começo recusou o chamado e aqui está correndo atrás dos anões e de Gandalf para iniciar a sua jornada. Então aqui ele se arrependeu. O arrependimento também ele faz parte da personalidade do herói. Então o herói não é aquele que ele aceita o desafio na primeira vez, não. Mas é aquele que ele consegue se arrepender da sua decisão, mudar de ideia e aí aceitar o chamado para a aventura. Essa aceitação também pode envolver a aceitação para cruzar uma estrada perigosa. Aqui nós temos o Bruce Wayne que está partindo rumo a uma travessia para chegar até a fortaleza de Ra's al Ghul, né, no topo de uma montanha, e ele precisa cruzar esse limiar, cruzar essa fronteira onde poucos cruzaram, para conseguir se tornar aquele que ele deseja, né, se tornar o herói que ele deseja. Às vezes o cruzamento do primeiro limiar ele implica em fazer um gesto, em tomar uma atitude. E é o que faz o jovem Arthur. O jovem Arthur que precisa tirar a espada da pedra e da bigorna para iniciar a sua jornada como o rei Arthur. Esse é um pequeno gesto, mas que vai ter um grande significado. Bem, quando o herói ele cruza o primeiro limiar, aí os problemas começam. Porque enquanto ele estava na sua vida tranquila, vivendo a sua rotina, o seu marasmo, o seu tédio, então tudo está bem. Na hora que ele aceita o chamado para a aventura, os problemas começam a aparecer. E de repente ele vê que ele se meteu numa grande encrenca.
Essa é a fase que é chamada de a barriga da baleia, é a fase em que o herói vai encontrar inimigos, adversários, vai então realmente começar a sentir os efeitos da sua decisão. Pinóquio, né, o boneco de madeira que foi vivificado pela fada azul para atender um desejo do Gepeto, que não tinha um filho e desejava muito, ele aprontava de tudo, né? Ele fugia da escola e nunca fazia o que o pai mandava. Era totalmente desobediente. Enquanto ele estava fazendo tudo errado, parecia que alguma força sempre conseguia fazer ele ficar em segurança e voltar e se salvar. A Fada Azul estava sempre ajudando ele, assim como o Grilo Falante, que ela tornou como seu conselheiro, sua consciência. Mas o chamado para a aventura, o Pinóquio só vai aceitar quando ele decide deixar de ser um moleque mal criado, que ele é desobediente, e ir em busca do seu pai que está em perigo, que foi engolido por uma baleia. Aqui no caso, literalmente, o pai estava na barriga da baleia. E aí o Pinóquio vai em busca do pai, aceita o chamado para a aventura de resgatá-lo, e ele acaba engolido também pela baleia, né? E aí ele tem que começar a agir como um herói, enfrentar o problema para sair dessa situação. Na barriga da baleia também, ou melhor, na barriga de um peixe grande, esteve um outro herói mitológico, Jonas. Jonas também ele recusou o chamado para a aventura, e o chamado aqui é do próprio Deus. O Deus dos hebreus e dos cristãos o chama para uma missão, fala para ir até a cidade de Nínive, a cidade assíria de Nínive, e dizer aos habitantes dela que eles vão ser destruídos, porque Deus já se cansou da maldade daquela cidade. E ele recusa o chamado. No entanto, aqui seu mentor, que é o próprio Deus, ele acaba convencendo Jonas a aceitar o chamado, fazendo com que o barco onde ele está, para onde ele fugiu, se veja em meio a uma grande tempestade, e os tripulantes acabam jogando Jonas para o mar, porque eles tiram sorte, né? Eles, vamos dizer assim, jogam dados e o sorteado é Jonas, e isso indica que ele é o culpado por aquela tormenta. Então ele é jogado ao mar para que, seja quem for que esteja causando a fúria da tempestade, aplaque a sua ira com aquele sacrifício. E aí um peixe grande engole Jonas. E aí ele começa a sua jornada, que ele tem que sair dali. Ele tem que assumir a sua posição como herói, ele tem que assumir a sua responsabilidade. A barriga da baleia também pode significar nada a ver com peixe, né? Inclusive baleia nem é peixe, é mamífero, né? No caso do Jonas ali era um grande peixe, não tinha nada a ver com baleia. Mas a barriga da baleia pode ser um lugar em que você se meteu e está numa grande encrenca, cercado por muitos perigos. Aqui nós temos, no centro desse grande salão, que são as minas de Moria, as minas dos anões, da saga do Senhor dos Anéis, aqui temos a Sociedade do Anel cercada por milhares de orcs. E eles estão numa situação aqui complicada, porque esse é o momento em que eles vão ter que usar tudo que eles puderem para conseguir sair dessa situação. É o momento que, agora eu me encrenquei, né? É o momento que eles pensam, por que eu fui sair do condado, por que eu fui sair aqui do refúgio dos elfos, ou do lugar lá das minas mais seguras, onde tinham outros anões, né? Porque aqui no caso o Gimli está sozinho, né? Então todo mundo aqui está encrencado. Bem, a barriga da baleia pode parecer a situação mais complicada, como qualquer problema que aparece na vida, parece, pô, agora eu estou encrencado, não sei o que fazer. Geralmente a gente fica só perguntando o que eu faço agora, o que eu faço agora, e achando que agora eu estou perdido, não sei o que fazer, acabou, encerrou, é o fim. Mas esse é só o começo, porque na verdade depois com a barriga da baleia se inicia a estrada de desafios. Então essa ameaça que parece, nossa, que parece que é o ápice, é o clímax da aventura, não, aqui é só o começo. É como a história de Perseu. Então, em um momento da sua jornada heróica, Perseu tem que enfrentar a Medusa, uma das górgonas que foi amaldiçoada pelas deusas do Olimpo, e por causa da sua beleza, que causava inveja a elas, e ela acabou amaldiçoada com o poder de transformar a quem olhasse para o seu rosto em pedra, né? E seus cabelos foram transformados em serpentes. E ela mesma, né, metade do seu corpo era um corpo de
uma cobra, uma serpente gigante. Bem, ninguém havia derrotado a Medusa. Todos aqueles que haviam ousado desafiar a Medusa haviam se transformado em pedra. Então esse é o momento em que na saga de Perseu parecia, pô, agora é um momento de maior desafio, mas na verdade ele era só o começo da jornada dele. Ele ainda ia ter um desafio muito maior. Aqui também temos aqui um exemplo da saga de desafios, que é um momento marcante da saga de Indiana Jones. Indiana Jones, depois de conseguir pegar um ídolo de ouro, ele tem que fugir de uma série de armadilhas, e entre elas uma grande pedra, uma pedra gigante que está rolando e que vai esmagá-lo a qualquer momento se ele não conseguir sair daí. Esse momento parece que agora é o fim, porque ele está realmente ferrado, mas não. Isso aqui é só o começo da sua aventura. Assim também como outro personagem aqui, mitológico, no caso o personagem dos contos de fadas, que é o Felipe. Felipe, que é o herói da história da Bela Adormecida. No caso dos filmes, das animações da Disney, o Felipe ele é o primeiro príncipe que tem realmente uma participação ativa na história. Porque vamos começar a fazer uma progressão. O príncipe da história da Branca de Neve, que era da primeira história sobre príncipes e princesas, ele não fazia absolutamente nada, porque no começo da história ele chega simplesmente cantando, e ele simplesmente deixa a Branca de Neve ali encrencada com a madrasta e vai embora, e some. E só vai aparecer no final da história para dar um beijo. Aqui o Felipe é diferente. Aqui o Felipe é o herói guerreiro, que ele tem que enfrentar a Malévola para conseguir tirar a Bela Adormecida do seu sono. E aí, quando ele escapa do castelo da Malévola, onde ele era prisioneiro, ele tem que passar por uma estrada cheia de espinhos. E esse pode parecer, nossa, agora esse aqui é o maior desafio, mas não, ele vai enfrentar agora ainda pior na frente. Então a estrada de desafios é só o começo da aventura. A estrada de desafios vai levar o herói até o encontro com a divindade. Aqui nós temos o Felipe, que depois dele passar pelas florestas de espinhos, aí ele encontra a divindade, que no caso é a Malévola. A Malévola na sua forma de dragão, que ela é o estágio, o último estágio entre o herói e a sua recompensa, que no caso é a Bela Adormecida. Então o Felipe tem que passar por essa divindade. A divindade é uma criatura, um personagem que parece ser intransponível, cujo poder é absoluto, cuja força é inquestionável, aquele a quem ninguém antes conseguiu superar. Aqui nesse caso é a Malévola. Mas existem outros exemplos. Luke Skywalker, ele tem um encontro na divindade quando ele tem que enfrentar o mestre Sith Darth Vader, aquele que foi o braço direito, aquele que era o braço direito do imperador, aquele que era uma figura temida, que todos os generais do império, eles quando ousavam enfrentar tinham um fim terrível, aquele que dominava o lado negro da força. O Luke tem que enfrentar essa lenda, ele tem que enfrentar essa divindade, aquele que ninguém quer, todo mundo quer escapar, fugir, evitar, ele chega um momento que tem que enfrentar Darth Vader. E isso acontece no Império Contra-Ataca, o episódio 5 da saga de Star Wars. E o encontro com a divindade também ocorre em uma saga mais recente, na série do Flash. O Flash, que é tido como o homem mais rápido do mundo, ele tem que enfrentar, na verdade, o que na sua série é o real homem mais rápido do mundo, pelo menos até então, que é o Flash Reverso. Então o Flash ele tem um grande desafio de conseguir enfrentar alguém que aparentemente é mais rápido do que ele, alguém que é mais experiente, que domina os poderes da super velocidade, e ele apanha pra caramba do Flash Reverso. Ele é a sua nêmesis. Bem, um momento climático então era o encontro com a divindade. No momento em que, ou após o momento em que o herói ele enfrenta a divindade e ele consegue
acabar com a sua lenda, com o seu mito de invulnerabilidade vencendo, o herói tem um momento em que ele tem que resolver os seus problemas pessoais. Para poder ter sucesso completo na sua jornada, ele vai ter que enfrentar os seus traumas, ele vai ter que se reconciliar consigo mesmo e com outras pessoas, ele vai ter que perdoar, ele vai ter que aceitar a redenção. Então esse momento é chamado da expiação com o pai. Perseu, por exemplo, ele, que era filho de Zeus, ele relutava insistentemente em ter ajuda de Zeus. Mas ele só conseguiu ter sucesso na sua jornada quando ele parou de ser orgulhoso e aceitou essa ajuda. Aceitou as armas que Zeus lhe mandou para que ele pudesse ter sucesso na sua jornada. Então, o herói ele precisa às vezes deixar o orgulho de lado, deixar a arrogância de lado e aceitar o auxílio. Às vezes o momento de expiação com o pai ele pode acontecer numa situação bem delicada, como aqui temos Indiana Jones e seu pai estão amarrados aqui em um local que está pegando fogo, isso durante o filme Indiana Jones e a Última Cruzada, né? O Indiana tem um problema sério com seu pai, porque o seu pai parece não reconhecê-lo, não só não parece ligar para o filho, como parece não respeitar o filho como um arqueólogo. E durante esse momento aqui eles têm uma discussão, né, e o filme trata de como eles acabam se reconciliando, né, e ele precisa resolver essa questão com o pai para que ele seja um herói completo. O momento da expiação com o pai pode acabar sendo um momento dramático e que acabe até mudando os planos do herói, os seus objetivos. Então Luke Skywalker, que no começo ele tinha em mente que ele deveria destruir o Darth Vader, queria destruir aquele homem que havia matado seu pai, de quem Obi-Wan havia falado que era o maior cavaleiro Jedi que havia existido, descobre na pior hora possível que aquele que ele enfrentava na verdade era o seu próprio pai, que Obi-Wan havia mentido para ele, que na verdade o Darth Vader era Anakin Skywalker, era o seu pai. E o seu pai faz um chamado, né? Venha para o lado negro da força. E o Luke não recusa esse chamado, né? Que seria, assim como tem um chamado para a aventura, também tem um chamado para a desventura. O Luke recusa, não quero isso, né? Não pode ser, não pode, você não é o meu pai, isso não é verdade. Ele acaba assim magoado com Obi-Wan, que nesse momento já faleceu, foi desintegrado pelo Darth Vader inexplicavelmente, né? O único momento em um sabre de luz desintegra alguém, mas o Luke acaba mudando seus pensamentos, porque ele acaba depois desse momento pensando que pode resgatar o seu pai. Não, em vez dele, ele é o Darth Vader, ele é um Sith, ele era um herói agora que está no lado negro da força, não, mas eu posso resgatá-lo. E ele acredita nisso, ele acredita no seu pai, e no retorno do Jedi ele consegue fazer com que o herói que havia sido perdido, sepultado, ele renasça dentro do Darth Vader, ele volte a ser o Anakin Skywalker e assim destrua o Imperador, né? E assim acontece que na história na saga original de Star Wars, né, quem vence na verdade o Império é o Darth Vader, né, não é o Luke. Bem, após conseguir enfrentar a divindade e se espiar com seu pai, o herói ele obtém a recompensa definitiva. Ele encontra o seu tesouro, como Indiana Jones faz, né? Encontra o seu ídolo dourado. Essa recompensa, né, ela pode ser uma coisa material, né? A recompensa do herói pode ser um objeto material, pode também ser um objeto afetivo. No caso do Felipe, tudo o que ele queria era encontrar aquela garota que ele conheceu no bosque, que ele pensava ser uma camponesa, que ele nem imaginava ser a princesa com a qual seu pai negociou com outro rei que ele deveria se casar, né? E ele optou que ele queria casar por amor e acabou que se encontrando os interesses eram os mesmos, né? Era a mesma pessoa que ele queria. E a recompensa pode ser alguma coisa mais simples, que
pode ser simplesmente a satisfação, como a pessoa que, depois de atravessar uma grande extensão de terra, passar por uma floresta, atravessar rios, subir uma montanha, ele simplesmente chega até o topo e a recompensa é aquela vista. É aquele momento de ver tudo aquilo, toda aquela maravilha, sentir o vento batendo no seu rosto. A recompensa pode ser simplesmente essa sensação de ter chegado mais longe. Bem, após obter a recompensa, dá a impressão que acabou então, o herói venceu a batalha, tudo bem, todos foram felizes para sempre, né? Como acontece no final dos contos de fadas. Mas e aí o herói ele acaba recusando o retorno, porque ele quer ficar ali agora. Agora que eu cheguei num bom estágio, cheguei num estado aceitável, confortável, consegui minha recompensa, alcancei o que eu queria, agora eu vou descansar, eu não quero mais voltar para aquela vida que eu tinha, não quero mais voltar para aquele lugar de onde eu vim. Então ele recusa o retorno. Vamos pensar num herói na mitologia moderna, o Lanterna Verde, ou um dos Lanternas Verdes, Hal Jordan, do setor 2814, da tropa dos Lanternas Verdes. Ele recebe um chamado quando ele ganha um anel de um alienígena, um anel que dá ao seu portador a capacidade de projetar qualquer objeto sólido com energia, um anel que consegue criar um campo de força que protege o seu portador de qualquer coisa, exceto se ela for amarela. Um anel consegue traduzir qualquer idioma e ainda consegue abrir dobras espaciais para que ele consiga viajar para qualquer ponto do universo rapidamente. Ele tem diante de si aberto os horizontes do espaço, um novo mundo sem fronteiras. E aí existe a questão, para que voltar então para a Terra, para que voltar para aquela existência limitada, se eu posso estar aqui longe? Então o herói ele tem aquele momento de recusar o retorno para o seu ponto de origem. E isso é complicado, né? Assim, porque isso significa que o herói vai se acomodar, né? E aqui existe até um livro que é interessante sobre esse estágio específico da recusa do retorno, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro de autoajuda, um livro bastante citado assim, em cursos de administração, cursos de recursos humanos. Nessa história existem dois personagens que que procuram por queijo, né, para poder comer o queijo, e um dia eles acabam achando um depósito cheio de queijo, né, e um deles se acomoda ali, acaba querendo ficar só naquele local, porque ali tem bastante queijo, e não quer sair para procurar outras fontes de queijo, né? E o seu colega não, fala, esse queijo aqui ele vai acabar um dia, então é melhor ir procurar outro lugar, tá? Não é melhor não ficar esperando acabar. E o seu colega não, eu vou ficar aqui porque aqui tem queijo, aqui tá bom, né? E uma das frases desse livro é, né, quanto mais importante é o seu queijo para você, menos você deseja abrir mão dele. Então quando você encontra alguma coisa que você queria, então você segura aquilo ali e você não quer abrir mão, você não quer perder porque aquilo é que te faz sentir bem, aquilo tem para você o significado de realização. Então não vou abrir mão disso, não vou sair daqui porque aqui está bom. Então essa é a estágio da recusa do retorno. Entretanto, algum evento acontece que faz com que o herói acabe saindo daquele estado. Assim como ele saiu no começo da jornada do seu mundo comum, da Terra do Dia Perfeito, ele acaba saindo agora da sua terra heróica, do seu mundo heróico, porque ele tem que ser defrontado com a realidade, que ele tem que dar um passo para trás, ele tem que descer, porque tudo que sobe um dia tem que descer novamente. Aqui temos um personagem que também acaba se tornando um herói, o personagem do filme Na Riqueza e na Pobreza, que é um empresário que está no seu sucesso, parece que realizou tudo o que queria, parece aparentemente que está com a vida feliz, centrado numa poltrona confortável que ele mesmo projetou, e num prédio do qual ele tem uma vista maravilhosa da cidade. Então parece que está tudo perfeito. Entretanto, esse é o momento, né, que antecede a fuga do seu contador, que acabou sonegando impostos para
desviando dinheiro para si mesmo. E isso acaba atraindo a Receita Federal, que entende que o culpado é o dono da empresa e está atrás dele para prendê-lo. E de uma hora para outra ele se vê, então, sem todas as suas posses, sem todo o seu conforto, e acaba indo parar, se refugiar numa comunidade Amish, uma comunidade religiosa, onde as pessoas não gostam de tecnologia e querem viver de uma maneira uma maneira antiga, e que por causa disso também exige muito mais trabalho e esforço, uma vida mais sacrificada, e ele acaba então tendo que de repente se despojar de tudo que tem e ser jogado da sua vida, né, do seu mundo heróico, para um mundo comum, né? Essa fase é chamada de o voo mágico, porque acontece uma coisa de repente que muda completamente o caminho que o herói estava trilhando. E esse voo mágico ele acaba abrindo os olhos do herói para que ele veja que, na verdade, era importante que ele fizesse esse retorno, tivesse essa queda, porque ele acaba percebendo coisas que ele não havia percebido antes, porque aquele mundo heróico em que ele havia alcançado era um mundo que carregava muitas ilusões, e ele acaba esquecendo às vezes as coisas realmente importantes. E é o que acontece aqui para o nosso herói aqui, que ele acaba sendo obrigado a viver no campo, sendo obrigado a aprender a trabalhar, e acaba começando a valorizar coisas mais simples para as quais ele não dava valor. Ele acaba conseguindo a recompensa em coisas que ele achava que não eram tão importantes. Bem, após ter esse momento do voo mágico, né, então o herói inicia o cruzamento do limiar de retorno, porque ele vai ter que aceitar que ele vai ter que voltar ao seu mundo comum, ele vai ter que voltar até um momento em que um momento parecido com o que ele tinha quando iniciou a sua jornada heróica. E aí ele volta para a Terra do Dia Perfeito. Só que ao voltar para essa Terra do Dia Perfeito, ele tem toda a experiência, ele tem todo o conhecimento que ele adquiriu durante a sua jornada, em que ele enfrentou desafios, em que ele desafiou a divindade, em que ele se espiou com o seu pai, e agora ele é uma pessoa melhor, ele é uma pessoa superior, e ele é capaz então de enfrentar um desafio maior, ele é capaz de então sair numa jornada mais épica. E assim com os heróis das mitologias. Então, tanto o Superman dos quadrinhos, tanto o Batman das histórias em quadrinhos, quanto Aquiles, quanto Hércules da mitologia grega, ou quanto Siegfried da mitologia nórdica, tanto Sansão, ou quaisquer outros heróis de quaisquer mitologias, tanto Vasco da Gama da mitologia portuguesa, ou os heróis das mitologias indianas ou chinesas, todos eles compartilham dessa jornada, todos eles acabam passando por todos esses estágios, não importam as culturas, não importam as crenças, né? Então existe alguma coisa que é comum a todos nós, que é essa figura do herói, essa figura que é importante e que ela acaba nos influenciando de forma positiva a tentar superar a nós mesmos. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a jornada do herói. Até mais!